Olá, eu sou o Carlos Portugal Gouveia e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. Nesse episódio a gente vai tratar da experiência brasileira com os sandboxes regulatórios, como os do Banco Central do Brasil e da Superintendência de Seguros Privados. Já entendemos no episódio passado como que funciona um sandbox e a sua aplicação em outros países, mas hoje vamos conversar sobre como esses instrumentos vêm sendo utilizados no Brasil para aprimorar a regulação em determinados setores. A trajetória dos sandboxes no Brasil é bastante recente. Em junho de 2019, um comunicado conjunto tornou pública a intenção de implementar um modelo de sandbox regulatório no Brasil, emitido pela Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, pelo Bacen, pela CVM e pela SUSEP. Nesse comunicado, essas 4 entidades reconheceram os enormes impactos das novas tecnologias nos setores financeiro, no mercado de capitais e securitário no Brasil, e se comprometeram a desenvolver um modelo de sandbox regulatório como uma maneira de adaptar as regulações atuais justamente a essas mudanças tecnológicas e aos novos modelos de negócio que estavam surgindo. A partir daí, cada uma dessas entidades passou a desenvolver o seu modelo próprio de regulamentação do sandbox. Então, a gente teve o Bacen regulando o sistema financeiro e os arranjos de pagamento, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, regulando as companhias de seguro, e a Comissão de Valores Mobiliários, regulando, então, aqueles agentes que pretendessem atuar em relação aos mercados de capitais. E, na nossa visão, essa é a forma certa de entender o sandbox regulatório. Não existe uma forma genérica de se implementar um sandbox regulatório. Ele precisa ser justamente adaptado a cada mercado. Por quê? Porque a característica do sandbox regulatório é que a sua forma de organização está relacionada aos riscos daquele mercado específico. Então é necessário que existam diferentes modelos de sandbox regulatórios para diferentes mercados regulados. A SUSEP ela foi a pioneira na implementação de sandboxes no Brasil, possibilitando que as companhias de seguro participassem e testassem novos produtos, novos serviços ou formas de prestar serviços tradicionais. Isso é particularmente importante porque o mercado de seguros no Brasil ele é, em alguma medida, subdesenvolvido. Ele ocupa um percentual do PIB inferior ou bastante inferior ao que a gente identifica, por exemplo, em países desenvolvidos. Então, a partir de 2020, a SUSEP concluiu a primeira edição do seu sandbox, com 11 projetos selecionados. E esse ano, em 2021, abriu as inscrições para a segunda edição do seu programa de sandbox. Ainda no ano de 2020, o Banco Central definiu regras para a organização dos seus sandboxes. Em outubro, o Bacen apresentou as principais diretrizes para a constituição dos sandboxes na resolução do Banco Central número 29 de 2020. E um pouco mais adiante, em dezembro, por meio da resolução 50, também tratou da mesma matéria, especificando em mais detalhes como que funcionaria especificamente os sandboxes dentro do sistema financeiro, aplicando-se tanto a instituições que buscassem prestar serviços bancários, como também aos arranjos de pagamento. O sandbox regulatório está alinhado com a chamada Agenda BC#, que foi uma pauta estabelecida pelo Banco Central com foco na evolução tecnológica para tentar desenvolver questões estruturais do sistema financeiro. E quando a gente fala de estruturais, a gente está justamente falando do aumento da competitividade dentro do sistema financeiro. Então a ideia é justamente estimular, por exemplo, as fintechs a entrarem dentro do mercado e tentarem inovações que sejam tanto inovações do ponto de vista tecnológico quanto inovações do ponto de vista da regulação. Então, com isso, o Banco Central passa a autorizar e monitorar entidades a desenvolver, testar por um período específico, determinado, como a gente disse, sendo uma característica essencial dos sandboxes justamente esse prazo finito, projetos que sejam inovadores na área financeira ou em arranjo de pagamento, sem que eles sejam submetidos a todos os muito extensos e custosos processos de registro, aos quais entidades financeiras tradicionais são submetidas. A resolução número 50 do Banco Central do ano de 2020, ela adotou uma metodologia bastante interessante que foi, ao prever o início do ciclo de sandbox nesse ano de 2021,
ela também indicou, né, determinadas áreas que seriam áreas prioritárias para os projetos, né? Então, o próprio Banco Central fez uma análise de quais são as áreas que demandavam maior inovação. Então, essas áreas foram o mercado de câmbio, o fomento ao crédito a microempreendedores e empresas de pequeno porte, soluções para o chamado Open Banking, soluções para o sistema Pix e outras iniciativas que tivessem como objetivo aumentar a competição no sistema financeiro, no mercado de pagamentos e também no crédito rural. Assim, entre fevereiro e março deste ano foram inscritos 52 projetos no sandbox regulatório do Banco Central. O prazo inicial para análise das propostas era junho desse ano, de 2021, e ele foi prorrogado até setembro e finalmente até 26 de novembro. A expectativa é que sejam escolhidos entre 10 e 15 projetos, que serão analisados pelo chamado Comitê Estratégico de Gestão do Sandbox Regulatório, ou SESB, que foi criado agora pela Resolução 77 do Banco Central. Esse comitê ele é formado pelos chefes dos 7 departamentos internos do Banco Central. E aqui tem um aspecto que a gente queria destacar, que é justamente você envolver todas as áreas da agência reguladora nesse processo. Por quê? Porque você quer que essa exposição à inovação, essa exposição às novas tecnologias, realmente atinjam todas as áreas da agência reguladora. Nesse sentido, nos pareceu uma medida bastante interessante do Banco Central, que pode ser, então, replicada em outras agências reguladoras brasileiras. Com as propostas escolhidas, os selecionados vão começar um período de testes dos seus projetos e, durante esse período de testes, eles vão estar sujeitos a requisitos regulatórios diferenciados. Como a gente mencionou nos episódios passados, a lógica do sandbox é justamente a mesma lógica das caixas de areia das crianças. Você sabe que o parquinho é um ambiente cheio de perigos para as crianças e aí você vai desenhar, aquela caixa de areia para impedir que crianças de uma certa idade eventualmente saiam da caixa de areia e passem a correr riscos em outros brinquedos. Então você está ajudando os pais, em alguma medida, a cuidar das crianças. Da mesma forma, dentro do sistema financeiro, você cria regras específicas para o tamanho do risco que eventualmente aqueles projetos apresentarem. Então, esse é um dos aspectos centrais do que é um sandbox regulatório e já está presente na regulação do Banco Central. Além disso, a própria regulamentação prevê que esses projetos e as empresas que vão ser responsáveis por esses projetos vão poder receber orientações específicas durante essa fase de testes, que é também outro elemento importante do sandbox regulatório, que é um diálogo maior entre o regulador e o regulado, entre a administração pública e o também chamado administrado. E é um exemplo daquilo que a gente vem falando, que é o sandbox, ele muda um pouco o padrão tradicional que a gente tem de regulação, que é um padrão no qual a gente parte da lógica da administração como aquela que exerce o poder de polícia, ou seja, tem a possibilidade de aplicar penas ao administrado, e a gente passa a uma outra forma de entender a regulação, que é entender o regulador como um parceiro do agente econômico. No caso do Banco Central é interessante porque, além do sandbox regulatório, eles desenvolveram outro mecanismo de estímulo à inovação, que é o chamado LIFT, o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Diferentemente do sandbox regulatório, no LIFT você pode ter a participação também de pessoas físicas. E esses participantes não poderão prestar serviços ou oferecer produtos diretamente aos seus clientes ou à população. Então, a lógica do LIFT é realmente criar um laboratório, que é algo diferente do sandbox, mas que também amplia o leque de alternativas que o regulador tem para aprender com agentes do mercado e, na verdade, a gente pode imaginar que o LIFT, no futuro, ele vai ser uma espécie de primeiro passo para agentes que queiram, então, participar do sandbox regulatório. A expectativa do mercado para a definição do sandbox do Banco Central é grande, já que ela pode representar um avanço regulatório muito relevante no setor financeiro. Da mesma forma, vamos continuar acompanhando a consolidação do modelo da SUSEP e o desenvolvimento geral dos sandboxes no Brasil.
Então é muito possível que no futuro a gente volte a tratar do sandbox, principalmente do Banco Central e da SUSEP. Quem sabe nos próximos meses. No nosso próximo programa conheceremos os detalhes de uma outra iniciativa de sandbox regulatório que está em andamento no Brasil, a da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e o impacto que ela poderá gerar no mercado de capitais brasileiro. Se você gostou do podcast, aproveite para seguir a gente também no canal do PGLO no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Para isso basta procurar pelo nome do escritório, PGLO ou PGLAW. E se você quiser contribuir com o canal, mandar sugestões de temas ou de entrevistados que a gente possa ter no futuro, nos mande um e-mail pelo info@pglo.com.br. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, na próxima semana. Até lá!